Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo entre você e a prosperidade não seja a falta de dinheiro, nem a crise, nem a sorte, mas a forma como você aprendeu a enxergar o seu próprio valor? Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você trabalhou duro, fez tudo o que podia e, mesmo assim, sentiu que a abundância parecia sempre escolher outras pessoas? Talvez ninguém tenha lhe contado isso antes, mas existe uma diferença enorme entre desejar riqueza e sentir-se verdadeiramente digno dela. E essa diferença muda tudo. Hoje, eu quero caminhar com você por um caminho que poucos têm coragem de percorrer. Não será uma meditação, não será apenas uma lista de frases positivas. Será uma mudança de perspectiva capaz de transformar a maneira como você conversa consigo mesmo, como interpreta as oportunidades da vida e como se posiciona diante da prosperidade. Antes de continuarmos, faça um pequeno compromisso consigo mesmo. Se você acredita que sua vida financeira pode ser diferente, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho reconhecer o meu valor". Não escreva para mim, escreva para você. Escreva como quem assina um contrato silencioso com o próprio destino. Muitas pessoas assistem vídeos como este esperando encontrar uma fórmula mágica, mas esquecem que toda transformação começa com uma decisão interna. E talvez essa decisão esteja acontecendo exatamente agora. Existe uma crença silenciosa que acompanha milhares de pessoas durante toda a vida. Ela não faz barulho. Ela não aparece escrita em lugar algum. No entanto, determina cada escolha, cada oportunidade aceita ou recusada, cada medo de crescer e até mesmo cada limite financeiro que parece impossível de ultrapassar. Essa crença diz: "Eu não mereço mais do que tenho". Talvez ela nunca tenha sido dita com essas palavras, mas foi construída através de experiências, críticas, rejeições e comparações. Aos poucos, a mente passa a acreditar que riqueza pertence aos outros, enquanto sobreviver basta para si. Mas essa história pode terminar hoje. O universo não responde apenas ao que você deseja. Ele responde, principalmente, ao que você acredita ser capaz de receber. Essa é uma verdade que atravessa tradições espirituais, ensinamentos antigos e experiências de inúmeras pessoas que conseguiram transformar completamente suas vidas. O dinheiro não é apenas papel ou números em uma conta bancária. Ele representa possibilidades, escolhas, liberdade, segurança e capacidade de realizar boas obras. Quando você rejeita a prosperidade por medo, culpa ou sensação de indignidade, acaba fechando as portas para tudo aquilo que poderia construir através dela. Por isso, a primeira afirmação que precisa ecoar dentro de você não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Eu reconheço o meu valor. Repita mentalmente enquanto escuta estas palavras. Eu reconheço o meu valor. Porque uma pessoa que reconhece o próprio valor deixa de aceitar migalhas da vida. Ela passa a compreender que nasceu para crescer, aprender, servir e prosperar. Prosperidade não é um prêmio reservado para poucos. Prosperidade é uma consequência natural de quem decide viver alinhado com aquilo que possui de melhor. Talvez você tenha aprendido que desejar riqueza é sinal de egoísmo. Talvez tenha ouvido que pessoas espirituais devem viver com pouco. Mas observe a natureza. Uma árvore não produz apenas um fruto. Ela produz centenas. Um rio não oferece apenas uma gota de água. Ele transborda continuamente. O sol não escolhe iluminar apenas algumas casas. Ele distribui sua luz sem perguntar quem merece recebê-la. A abundância é uma linguagem da própria criação. Se a natureza foi desenhada para multiplicar, por que você acreditaria que nasceu para limitar-se? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem o poder de desmontar anos de condicionamentos. Porque, no fundo, riqueza não começa na carteira. Ela começa na consciência.
Quem vive acreditando na escassez interpreta qualquer dificuldade como prova de fracasso. Quem desenvolve uma consciência de abundância enxerga cada desafio como uma oportunidade de crescimento. A partir de hoje, faça uma escolha diferente. Quando olhar para o espelho pela manhã, não veja apenas alguém tentando sobreviver. Veja alguém carregando talentos únicos, experiências valiosas e uma capacidade infinita de criar soluções para o mundo. O dinheiro sempre encontra caminhos para quem resolve problemas, para quem gera valor e para quem acredita que nasceu para contribuir. Afirme com convicção: eu sou mais valioso do que os meus medos. Minha capacidade de prosperar cresce todos os dias. Eu permito que novas oportunidades encontrem o meu caminho. Eu libero toda a crença que limita a minha abundância. Perceba que essas afirmações não tentam convencer o universo. Elas transformam você. E quando você muda por dentro, inevitavelmente muda a forma como age, como fala, como trabalha, como negocia, como aceita oportunidades e como enxerga possibilidades que antes passavam despercebidas. Existe uma força extraordinária dentro de cada ser humano. Ela permanece adormecida enquanto a pessoa acredita que precisa da aprovação dos outros para crescer. No entanto, no instante em que alguém decide confiar no próprio potencial, essa força desperta silenciosamente. É como acender uma luz em um quarto que permaneceu escuro durante anos. Nada foi colocado ali naquele momento. Tudo já existia. Apenas passou a ser visto. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você não precise esperar um milagre externo. Talvez o verdadeiro milagre seja descobrir que a fonte da prosperidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve escondida atrás das suas dúvidas. E é aqui que muitas vidas começam a mudar. Porque quando uma pessoa compreende que seu valor não depende do saldo bancário, ela deixa de correr atrás do dinheiro desesperadamente. Em vez disso, passa a construir uma vida tão rica em propósito, competência, coragem e confiança, que o dinheiro encontra razões para permanecer ao seu lado. A riqueza sustentável nunca nasce do medo. Ela nasce da expansão. A partir deste momento, escolha alimentar pensamentos que fortaleçam a sua identidade. Toda vez que surgir a voz dizendo que você não consegue, responda imediatamente: eu fui criado para crescer. Quando aparecer o medo de perder, declare: aquilo que pertence ao meu propósito sempre encontra o caminho até mim. Quando a ansiedade tentar dominar seus pensamentos, lembre-se: minha paz vale mais do que qualquer preocupação, e é dessa paz que nasce a verdadeira prosperidade. Respire profundamente e perceba que cada palavra pronunciada com convicção fortalece uma nova versão de você. Uma versão que não implora oportunidades, ela se prepara para recebê-las. Uma versão que não inveja a riqueza dos outros, ela inspira-se nela. Uma versão que entende que prosperidade compartilhada multiplica prosperidade. E talvez a maior afirmação de todas seja esta: eu não estou esperando minha vida mudar. Eu estou me tornando a pessoa capaz de viver a vida que sempre desejei. Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como você enfrenta cada novo dia. Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como você enfrenta cada novo dia. Porque existe uma diferença enorme entre acordar pensando, espero que hoje dê certo, e despertar dizendo, hoje eu criarei razões para que a prosperidade caminhe ao meu lado. A primeira postura entrega o controle ao acaso. A segunda devolve o poder às suas escolhas. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que a riqueza é construída muito antes de ser conquistada. Observe as pessoas que inspiram você. Antes de alcançarem grandes resultados,
Elas precisaram desenvolver uma identidade capaz de sustentá-los. Não foi apenas o dinheiro que mudou suas vidas. Foi a maneira como passaram a pensar, agir e responder às circunstâncias. A abundância não permanece onde existe medo constante de perdê-la. Ela permanece onde encontra confiança, responsabilidade e gratidão. Por isso, permita que uma nova afirmação encontre espaço dentro da sua mente. Eu honro cada recurso que chega até mim, porque reconheço que tudo o que administro com sabedoria tende a crescer. Essa frase parece simples, mas ela muda completamente a relação com o dinheiro. Em vez de enxergá-lo como algo instável, você começa a vê-lo como um recurso que responde às suas decisões. Quanto mais consciência existe na administração da vida, mais espaço a prosperidade encontra para permanecer. Talvez você tenha vivido momentos em que acreditou que nunca conseguiria sair do lugar. Talvez tenha olhado para pessoas conquistando sonhos enquanto os seus pareciam cada vez mais distantes. Mas compare-se apenas com quem você foi ontem. O crescimento verdadeiro acontece quando você percebe que já não pensa da mesma forma, já não aceita os mesmos limites e já não alimenta as mesmas dúvidas. A riqueza não chega apenas para quem trabalha muito. Ela encontra quem desenvolve clareza. Pessoas extremamente esforçadas podem permanecer anos repetindo os mesmos resultados se continuarem acreditando nas mesmas limitações. Por outro lado, alguém que transforma sua visão sobre si mesmo começa a identificar oportunidades onde antes enxergava obstáculos. Por isso, declare com convicção: minha mente está preparada para reconhecer oportunidades invisíveis aos olhos da dúvida. Eu atraio pessoas, ideias e circunstâncias alinhadas ao meu crescimento. Meu valor aumenta à medida que compartilho meus talentos com o mundo. Tudo aquilo que faço com excelência retorna para mim em forma de prosperidade. Perceba que essas afirmações não são promessas vazias. Elas são lembretes de quem você escolhe ser. Cada palavra fortalece uma identidade mais consciente, mais confiante e mais preparada para viver uma realidade diferente. Existe algo extraordinário que acontece quando uma pessoa deixa de viver tentando provar seu valor para os outros. Ela começa a direcionar toda essa energia para desenvolver seu próprio potencial. E esse potencial, inevitavelmente, produz resultados. O universo recompensa o movimento. Não aquele movimento desesperado, impulsivo ou movido pelo medo, mas aquele que nasce da confiança. É como plantar uma semente sabendo que ela florescerá. Você não cava a terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Você continua cuidando, regando e acreditando. Assim também acontece com a prosperidade. Cada pensamento de confiança é uma semente. Cada atitude de coragem é uma rega. Cada escolha consciente fortalece as raízes da abundância. Talvez você ainda não veja todos os frutos, mas isso não significa que eles não estejam sendo preparados. Lembre-se de uma verdade poderosa. Toda grande transformação é invisível antes de se tornar evidente. Ninguém vê a árvore crescer enquanto suas raízes se aprofundam. Da mesma forma, muitas mudanças financeiras começam silenciosamente dentro da mente. É ali que nasce uma nova postura diante da vida. É ali que você deixa de agir como alguém que teme perder e passa a agir como alguém que sabe construir. Afirme agora: eu construo uma vida baseada em princípios que geram riqueza duradoura. Minha prosperidade não depende da sorte. Ela é consequência da pessoa que estou me tornando. Eu sou disciplinado, resiliente e aberto às infinitas possibilidades da vida. Essas palavras carregam um poder especial, porque apontam para aquilo que realmente transforma destinos: a evolução pessoal. Imagine como seria caminhar pelos próximos meses sem carregar o peso constante da escassez.
Imagine tomar decisões sem que o medo seja o conselheiro principal. Imagine olhar para o futuro e enxergar possibilidades em vez de limitações. Essa não é uma fantasia distante. É uma escolha que começa exatamente na maneira como você conversa consigo mesmo. As palavras moldam pensamentos. Os pensamentos moldam decisões. As decisões moldam hábitos. Os hábitos moldam resultados. E os resultados acabam moldando uma vida inteira. É por isso que suas afirmações têm tanto poder. Elas não mudam apenas o que você sente no momento. Elas influenciam o caminho que você escolhe seguir todos os dias. A partir de hoje, sempre que surgir uma dificuldade, substitua imediatamente a reclamação por uma pergunta. O que esta situação está tentando me ensinar? Essa única mudança de perspectiva pode abrir portas que antes permaneciam invisíveis. Toda experiência traz uma oportunidade escondida. Quem aprende a procurá-la encontra crescimento mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se também de que prosperidade não é apenas receber. Prosperidade é tornar-se alguém capaz de multiplicar aquilo que recebe. Multiplicar conhecimento. Multiplicar gentileza. Multiplicar oportunidades. Multiplicar esperança. Quanto mais você compartilha aquilo que possui de melhor, mais amplia o espaço para receber ainda mais. Por isso afirme: eu sou uma fonte de valor para o mundo. Minha presença inspira crescimento. Minha prosperidade beneficia minha família, minha comunidade e todas as pessoas que cruzam meu caminho. Quando o dinheiro deixa de ser apenas um objetivo e passa a ser uma ferramenta para realizar propósitos maiores, ele ganha um significado completamente diferente. A riqueza deixa de representar apenas conforto e passa a simbolizar liberdade para servir, criar, construir e transformar vidas. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro segredo da abundância. Ela não pergunta apenas quanto você deseja receber. Ela pergunta quem você está se tornando durante essa caminhada. Se estas palavras tocaram o seu coração, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Não espere a segunda-feira, o próximo mês ou o próximo ano para começar uma nova história. A transformação acontece sempre no momento em que uma decisão é tomada. Se este conteúdo trouxe luz para a sua caminhada, fortaleça essa energia deixando seu comentário com a frase: minha riqueza começa dentro de mim. Essa simples atitude representa muito mais do que uma interação. Ela simboliza o primeiro passo de uma nova identidade. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Nunca sabemos quem está precisando de apenas uma palavra para recuperar a esperança, despertar sua confiança e reencontrar o próprio valor. Inscreva-se no Virtude Vibracional e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual e prosperidade consciente. Aqui, cada mensagem é um convite para lembrar que o universo responde com mais intensidade quando alinhamos nossos pensamentos, nossas atitudes e nosso propósito. Nunca se esqueça, o dinheiro pode ampliar a sua realidade, mas é o seu valor que determina até onde essa realidade pode chegar. Escolha, a partir de hoje, falar consigo mesmo como alguém que nasceu para crescer. Caminhe com coragem, haja com sabedoria, cultive a gratidão, sirva com excelência e permita que a prosperidade encontre em você um lugar permanente para florescer. Porque a sua vida não muda no dia em que o dinheiro chega. A sua vida muda no dia em que você finalmente reconhece o valor imenso que sempre existiu dentro de você.